Bem-vindos à Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Hoje vamos estar à conversa com mais um Living Touriano especial, o Tiago Pereira, vencedor da Living Star 10 anos Living, portanto uma estrela que brilha precisamente há 10 anos no nosso grupo, num percurso cheio de dedicação, reinvenção e paixão pela operação turística, que reflete precisamente o crescimento do nosso grupo. Tiago, muitos parabéns por mais este prémio, por mais esta distinção, já são alguns ao longo destes 10 anos Living, e pergunto-lhe o que significa para si mais esta distinção. Há muita gente que descreve isto como um sentimento. Eu vou dizer que isto é como um vínculo que nós temos, ou seja, para além de um vínculo profissional, é um vínculo pessoal, ou seja, é um vínculo mesmo, ou seja, é como nós vermos o nosso irmão mais novo a crescer, ou seja, ver o potencial que ele pode ter e nós conseguimos ajudar com que ele atinja esse potencial. O que é bom, faz-nos sentir parte do crescimento, faz-nos sentir presente, ou seja, basicamente é isso. Crescer, ambos crescemos, quer profissionalmente, quer muito mais pessoalmente, ou seja, temos novos desafios, temos sempre objetivos que nós conseguimos alcançar, conseguimos ultrapassar. Isso faz-nos crescer, mental, profissional e, claro, físico também. E portanto foi aqui um crescimento em paralelo com a Living Tour, sim, não é? Ou seja, quando entrei ela era pequenina, ou seja, ainda me lembro, estávamos em São Bento, não tínhamos o que nós temos agora, a nossa frota era 4, 5 vans, ou seja, não havia tantos departamentos como temos agora e foi bom poder acompanhar esse crescimento e poder crescer junto, em conjunto com a Living, o que torna, ou seja, esta década especial ainda mais, muito bem. Muito bem, e falando sobre o processo de recrutamento do Tiago, portanto, o primeiro contacto com a Living Tours foi na escola, portanto, no 11º ano, num colóquio sobre turismo que participei como orador e a partir daí a vida do Tiago transformou-se. Tiago, conte-nos tudo como foi este amor à primeira vista com o grupo Living Tours. Após esta minha participação, esta apresentação, portanto, sei que só enviou um currículo na vida, portanto, e que após a nossa primeira entrevista recebeu a informação de que não tinha o que era preciso, portanto, e conte-nos como foi este processo de recrutamento atribulado, mas que o tempo veio a provar que tinha tudo o que era necessário para ser um verdadeiro Living Touriano de alma e coração. Não, é verdade, conheci o Rui e a Living no meu 11º ano, eu estudava em Espinho, estava a fazer um curso de turismo. Você foi lá fazer um colóquio e lembro perfeitamente da frase crucial que você lhe disse, foi que no turismo o que importa na altura eram as línguas. Então foquei mais nos idiomas, terminei o curso com boa distinção, por assim dizer, verdade, claro que sim. E tirei ali uns mesinhos para aproveitar, para descansar um bocado do verão e mandei um currículo na vida e fui para a Living. Fiquei com a sua imagem, pronto, é aqui que eu quero, vender tão bem, a Living Tours apresentou tão bem que vamos lá experimentar. Foi a minha primeira situação profissional, ou seja, já tinha trabalhado noutras áreas, mas mais de trabalhos de verão. Mandei o currículo, fiz a entrevista, estava muito nervoso porque na altura sou um bocado, mas na altura era mesmo muito envergonhado, tinha 18 anos também. Mas com a idade a vergonha vai passar. A vergonha vai passando. Mandei o currículo, tive a entrevista, eu tremia por todos os lados. A minha voz tremia, a minha mão tremia. Eu nem sabia, eu lembro da primeira pergunta que fez, que foi: onde é que são as cabras de vinho do Porto? Eu nem sabia onde é que eram as cabras de vinho do Porto. Eu fiquei, o que é que eu vim para aqui fazer? Pronto, na altura disseram que eu não tinha o que era necessário. No dia seguinte recebo uma chamada a informar que, olha, afinal, pensando bem, os idiomas afinal eram bons. Afinal, os idiomas eram bons. Eu lembro que eu era tão naivo que ligaram-me uma sexta a dizer para eu começar no dia seguinte. Lembro perfeitamente mas amanhã é sábado, não se trabalha. Segunda à sexta, não sei. Era isso que eu queria. Pronto, e foi bom. Entretanto, fui perdendo a vergonha a falar com as pessoas, porque eu tinha muita dificuldade em manter contacto físico. E para o front office é logo... Foi onde eu iniciei no front office. Só custou a primeira hora, porque a partir daí foi uns atrás dos outros, não é? Foi, sim, senhora. Foi bom. A partir daí percebi que, ou seja, eu tenho que mudar. Ou seja, preciso crescer, isto agora é sério, isto agora é trabalho. Não posso ser aquela... Eu vou dizer criança. Que a idade é um número, sim, certamente. Claro, na altura tinha 20 anos. 18 anos. Ou seja, estava mesmo com receio, não sabia ainda o que era trabalhar com atendimento ao público. Claro. Mas lembro perfeitamente que passado 3 dias
Vamos embora. Next. É isto que eu quero. Muito bem. Foi bom. E gostaria de abordar aqui um tema também sobre o seu percurso, portanto, sobre a sua polivalência e multifuncionalidade. Obviamente que há 10 anos éramos uma empresa pequena e obviamente que estes fatores eram muito importantes, sem os quais nunca poderíamos ter crescido a não ser com um fundo de investimento, portanto, que não era o caso. Logo, a polivalência era uma obrigação e o Tiago soube muito bem estar à altura dela. Portanto, fez atendimento ao público, presencial, reservas, funções de comercial, em hotéis e até serviços de transfer e, portanto, e levar as viaturas às oficinas. Portanto, Tiago, fale-nos desta faceta de multifacetado que foi de extrema importância para o nosso crescimento. Sim, era verdade, ou seja, na altura comecei com o front office, ou seja, atendimento aos clientes, vender os nossos produtos e o nosso sistema Fazer a apresentação da cidade, do destino, sim, em do vários destino. idiomas. Sim. Todas as ajudas que precisavam, se queriam ir para os gerês, não é? De tudo. Todas as Nós na altura, eu costumava sempre dizer, depois até aos colegas que foram entrando, nós ali, ou seja, só não damos ou vendemos a nossa mãe porque ela não tem preço, porque de resto tudo, todas as informações, todos os produtos que nós tínhamos, o que era nosso, todo o destino. E se alguém questionava algum produto que nós, olha, ouvi falar disto, se nós não tínhamos, a Livintours no dia seguinte já tinha, ou seja, pesquisávamos, nós não dizíamos um não, era proibido dizer não. Era proibido dizer não, ou seja, neste momento não consigo, mas vamos lá ver, uma alternativa sempre, e foi assim que eu sinto que a Livintours foi crescendo. Na altura começámos depois também, ou seja, já tínhamos os cruzeiros o dia inteiro, os hotéis começaram a reservar cada vez mais, pois era preciso termos uma noção de termos alguém comercial que vá levar as brochuras, explicar os produtos, e foi essa uma das funções também que eu comecei a fazer. Na altura nós não era tínhamos... minha, não é? Ou seja, que era eu que pegava na minha Besby e ia fazer entregas de brochuras aos hotéis, apresentar. Era verdade, sim senhora. Fizemos depois, também começámos a trabalhar com agências que queriam incluir serviço de transfer nos serviços. Na altura nós não tínhamos a nossa Living Transfers, então houve a necessidade, então os primeiros serviços de van, na altura nós tínhamos uns contactos subcontratados, mas depois vimos que, pronto, Tiago tem carta? Tenho. Vamos embora. E eram serviços, basicamente nós fazíamos poucos serviços, aeroporto, estação de campanha, hotéis, e foi assim esse crescimento. Com isso também cresceu o departamento de reservas, houve a necessidade de haver uma distinção de front office reservas e departamento de reservas. Levar as viaturas às oficinas, ir buscar as viaturas às oficinas. Manter as viaturas em condições, saber trocar pneus. Quem não sabe trocar pneus, vídeos no YouTube, é perfeito. Foi assim que eu aprendi a trocar pneus. Agora já faz parte da formação. Agora sim, agora faz parte já faz parte da formação, mas na altura, ou seja... É uma coisa que achamos que é uma coisa natural, mas na verdade quase que a maioria nunca mudou um pneu na vida, não é? E portanto era normal que as pessoas de repente furam um pneu. E agora? Como é que eu vou fazer, não é? Ou seja, os carros andam todos os dias na rua. O primeiro pneu que eu furei foi na Livintours. Havia necessidade, a viatura era precisa. Ok, preciso mesmo desta carrinha, vamos trocar um pneu. Como é que se faz? Um vídeo no YouTube? É fácil. E correu bem. Lá está, são estes desafios e este crescimento que faz, ou seja, acompanhamos o crescimento da empresa, a empresa tinha necessidades, cresceu, nós temos que crescer em conjunto. Sermos aptos, não nos prendermos eu aprendi isto, eu nasci assim, não, é em constante mudança. O que é bom. E ou seja, obviamente que numa empresa, enfim, como a Livintours atualmente, que tem vários departamentos e pessoas especializadas em cada área, mas numa fase que somos embrionários, aqui um espírito de startup, não é? Ou seja, é fundamental que as pessoas tenham a capacidade para se desdobrar e fazer várias coisas, tal como eu fazia várias frentes, todas a pequena equipa que éramos, tínhamos que nos desdobrar e, portanto, você teve, sem dúvida, a altura para fazer todos esses desdobramentos e, portanto, foi sempre aqui um crescimento em conjunto e, portanto, parabéns por isso. E vamos falar de um tema em que muitas empresas em muitas empresas não é possível, portanto, ou normal, mas que na Livintours até já é algo recorrente, que é ir experimentar outras áreas, outras empresas, outras experiências e voltar de novo, portanto, mais tarde, mais maduro e com mais experiência. Portanto, como diz o ditado, um bom filho à casa torna, portanto, o Tiago saiu para a hotelaria e um ano mais tarde regressou e tudo bem. Tiago, conte-nos como é que foi este processo, esta experiência e por que decidiu voltar. Portanto, foi o coração que falou mais alto? Poderei dizer que sim, na verdade. Ou seja,
como já foi referido, Living Tours foi o meu primeiro contacto direto, ou seja, com a minha primeira atividade profissional. Já estava aqui há alguns anos e decidi, será que é mesmo isto que eu quero fazer para o resto com 18 da minha anos, vida? portanto, é normal que ainda não sabia outra área, outra profissão. Exatamente, ou seja, eu só comia arroz durante aqueles anos. E eu, será que também gosto de massa? E fui experimentar, ou seja, foi uma saída... E é bom, ou seja, sim. amigável completamente. Foi uma saída amigável. Quero experimentar outras coisas e... Fui e descobri que adoro arroz. Massa é ok, mas o arroz é mais versátil. Não, ou seja, eu experimentei, tudo bem, fiz as minhas funções como tinha que fazer, também havia crescimento, só que não era aquilo que eu gostava. Ou seja, eu estava ali sempre a fazer a mesma função, não havia os tais objetivos, não havia aquela superação de, ok, eu vou fazer isto o resto da minha vida. Ao menos ali eu fui fazendo mais. De vez em quando e é mudar algo pneu. Quanto muito mudar uma lâmpada no hotel. Entretanto, depois foi numa saída à noite, que eu nem sou de sair muito à noite, que houve um contacto com a Living Tours normalmente e foi num género de, olha, eu posso voltar? Podes? Vamos embora. A porta está sempre aberta para quem faz um excelente trabalho como fez. Portanto, obviamente, porque não, a porta manter-se sempre aberta e, portanto, acho que era uma referência e voltou a ser, ou seja, voltou a exercer as funções tal como tinha feito até aqui, sempre com a excelência que o caracteriza e, portanto, já lá vão mais 10 anos efetivos, mas na verdade este relacionamento living-touriano já tem há mais algum tempo, 12 anos, uma coisa assim. Muito bem. Portanto, após novas funções, desta vez já na sua área das reservas, portanto, e operações da nossa única frota e área operacional na altura, portanto, surge um novo desafio para o Tiago. Ir gerir o nosso DMC Espanha, portanto, em Barcelona. Tiago, conte-nos como tudo aconteceu para este novo desafio de aceitar ser Country Manager da Living Tours Spain SL. Olha, foi nas férias. Eu tenho muita gente conhecida em Barcelona, então as minhas férias eram sempre passadas em Espanha, fazia road trips de carro, 2, 3 semanas, mas acabava sempre em Barcelona. Fui de férias, daquela altura fiquei 2 semanas em Barcelona de férias, aquilo já, pronto, era só levar um estilo de vida à Catalão lá, e soube que havia uma vaga, é verdade, soube que havia uma vaga disponível no departamento de reservas da Living Tours Spain. Eu cheguei dia 12 de fevereiro, dia 13 o Rui perguntou como é que correu as férias. Quem me conhecia, eu era muito comodista. É isto. O Rui perguntou como é que correu as férias, como é que ela está a Barcelona. Eu fui logo uma descarga de coragem, digamos assim. Eu gostei muito, há uma vaga, eu quero me candidatar. Se não fosse ali, eu não teria mais coragem de falar, nem de sair daqui, que era onde me sentia bem. Acho que na altura foi assim é preciso Barcelona, mas também a função que está aqui a desempenhar também é importante. Portanto, ficámos aqui nesta dificuldade que é, na verdade, é preciso nas duas vertentes. Portanto, mas não há dois Tiago, não é? É verdade. Quem me dera. Converse. Foi verdade, foi uma decisão que, ou seja, eu tive que tomar coragem, ou seja, também para poder ir. Você também teve que a ter para conseguir... Para acreditar também. Exato, para acreditar, que verdade, ou seja, uma coisa é sair daqui, conhecer-me há uns anos e acreditar que eu tinha capacidade para gerir uma empresa, no fundo, separada, em Espanha. Correu bem, foi difícil no início, depois de ouvir um sim da parte do Rui. Eu lembro que você perguntou, porque eu morava com os meus pais, você não precisa de falar com os seus pais? Eu, não. Eu quero. Então, eu fui direito. Tivemos ali alguns poucos meses, 2, 3 meses a tratar dos papéis, mudei-me para a Espanha, ou seja, foi tudo uma de sair daqui, sair de casa, ir para um novo país, ou seja, ambientar, cheguei lá. Mudança radical, não é? Ou seja, sair do comodismo que eu era para Sim, de viver em casa dos pais, em um hotel, não é? Casa, comida, roupa lavada. Sim, é verdade. Para ir para um destino, para uma cidade diferente, para um país diferente. Uma cultura totalmente diferente. Uma cultura diferente, ter que fazer tudo, ter que arrumar a casa, ter que fazer todas essas coisas. É verdade, aprender. Muitas videochamadas fiz com a minha mãe. Oh mãe, como é que se faz isto? Tu só a pôr a roupa toda junta. Aí não era no YouTube, aí era a mãe. Aí era a mãe que fazia. Foi bom. Calor tremendo que fazia naquele dia. Eu lembro que eu dava 10 passos e já estava a suar. E eu, o que é isto? Mas foi bom. Também, na altura, Vítor, que me passou, deu a formação, passou as responsabilidades. Passou a pasta, não é? Passou o Vítor de regresso de Barcelona e você... Sim, foi uma ótima formação. Também, quando cheguei lá,
tinha uma ótima equipa na altura, ou seja, tinha o Vítor, tinha a Mariana, ou seja, pessoas excepcionais que estavam a levar aquilo mesmo para a frente. Ou seja, no início foi-me difícil acreditar que eu conseguia fazer o mesmo, ou se eu conseguisse fazer o mesmo, se eu conseguiria melhorar, ou seja, evoluir. Mas foi bom fazer assim um estilo de vida catalão. Eu ao início eu era muito workaholic, sou, não é? Mas na altura percebi-me que não vale a pena estar aqui depois das 18 horas. Claro. Porque Espanha leva a sério o ritmo de nós fechamos às 6. Eu tentava ligar para fornecedores, tentar responder e-mails, nada, ninguém me atendia. Eu, mas gente, isto assim então, maravilha. Tenho que fazer o meu horário e tudo bem. Sim, ou seja, foi conseguir saber gerir, ou seja, bem o trabalho, as funções, a gestão, exatamente, gestão e tempo, ou seja, dos recursos e do tempo que nós tínhamos. E após as 18 horas conseguir aproveitar a vida e ser sociável, foi aí que eu sinto que a minha vida transformou. E é fundamental haver este equilíbrio para que no dia seguinte se venha com vontade e com ânimo e com o espírito, não é? Porque se a pessoa fica a trabalhar até tarde e depois trabalho de casa a casa trabalho, mas chega um ponto que vai haver eu na altura estava a sentir aquele stress de eu tenho que fazer boas figuras aqui, eu tenho que mostrar resultados. Claro, ou seja, então, também há não que eu sentisse essa pressão. Mostrar. Sim, mas obviamente quando a pessoa abraça um novo projeto, quer dar provas de que está à altura, não é? De que está à altura. E acho que dei essas provas e consegui conciliar, ou seja, o meu crescimento a Living Tools em Espanha e sempre em contato com a Living Tools daqui e ter vida pessoal, ou seja... Fantástico. Não é vida pessoal, é começar a ter, porque era, lá está, muito envergonhado, então convivo com pessoas. Foi das melhores experiências que eu posso dizer que tive profissionalmente e pessoalmente, foi esta mudança para lá. Boa. Foi ótimo. Muito bem. E como todos sabemos, a pandemia mudou a vida de todos nós e do mundo, e o Tiago e o nosso DMC Spain não foi exceção. Tiago, conte-nos como foi deixar Barcelona em plena pandemia e regressar ao Porto, interrompendo um ciclo na sua carreira livingtoriana. Se calhar hoje ainda estaria em Barcelona, portanto, e já um verdadeiro catalão. Portanto, conte-nos como foi esta reviravolta e esta reinvenção de regressar no meio da pandemia às suas origens e aqui ao Porto novamente. Olha, a experiência, digamos assim, foi péssima, porque o motivo foi o pior motivo que nós, Living Tools, e acho que toda a gente passou, foi o facto de, ou seja, o turismo quebrou tudo, ou seja, então é preciso tomar uma decisão. O turismo era juntar pessoas, não é? Sim, e a pandemia foi afastar as pessoas. Claro. Portanto, o nosso setor foi completamente sacrificadíssimo, arrasado, porque completo. Havia muitos outros setores que trabalharam em plena pandemia. Sim, nós não. O turismo não dava. Zero, completamente. Foi bom, tomou-se uma decisão de nós regressarmos para Portugal. Na altura, obrigatoriamente eu tinha que trazer o meu braço direito, que era a Mariana Silva, a nossa agora também é portuguesa. Que também é portuguesa, mas que já estava há tantos anos em Espanha, que trazer para Portugal foi também um desafio. De Madrid, passou para Barcelona, entrou na Living e, portanto... Foi trazer a Mariana para Portugal e trazer a Mariana e a Living Tools Espanha também para Portugal. O processo foi horrível, não havia voos, não havia nada. Tivemos que alugar um carro para vir para Portugal. Primeiro que arranjássemos uma companhia que nos desse um carro para trazer Living Tools Espanha e nós para aqui. Tive que ter algumas reuniões com o consulado português e espanhol. E conseguiu, já não me recordo, o carro ficou aqui ou teve que o levar a Vigo? Ficou porque aqui. A maioria das companhias não permite mudar de país, ou seja... Não, pagou-se uma caução. Claro. Foi a Hertz, se não me engano, foi uma companhia de aluguel de carros. Houve uma altura que perdi um voo de Barcelona aliás, foi cancelado, e consegui alugar um carro, mas tive que o deixar em Vigo, portanto, dentro de Espanha. Eu por acaso... Então, a taxa era enorme. Eu não sei se eles facilitaram. Lembro na altura que a taxa que eles cobraram foi enorme. Claro. Foi grande. Sim, mas tinha que ser, não é? Sim, tinha que ser. Eu lembro que tínhamos alugado uma carrinha, digamos assim, não foi uma van, mas uma carrinha para trazer a Living Tools Espanha, nós os dois, e alguns pertences pessoais. Chego lá de um carro citadino e eu lembro, não foi isto que aluguei, é o que temos, quero. As nossas malas, pertences pessoais, tiveram que ficar lá, trouxemos só nós e a Living Tools Espanha no carro. Tivemos que ter reuniões com o consulado português e o consulado espanhol para conseguirmos fazer a travessia de Espanha. Passar fronteiras. Passar fronteiras. Tínhamos
tínhamos um ranking horário, tínhamos, se não me engano, uma hora e meia para passarmos na fronteira de Vila Real. Sim, para passarmos na fronteira de Vila Real. 3 da manhã, saímos de Barcelona já com a hora de passagem na fronteira. Independentemente, nós tínhamos que chegar àquela hora ali na fronteira, saímos de Barcelona às 3 da manhã, muitas peripécias com a pressa aconteceram, nós mandámos café literalmente pelo ar, fechamos a casa do teto, estourou a cafeteira de café, e nós não temos tempo para isto, metemos tudo no carro, fizemos a estrada, estávamos mesmo com muito receio de sermos mandados parar, nós tínhamos papéis em dia, obviamente, não é? Tínhamos autorizações para circular e passar a fronteira. A nossa maior desilusão foi chegar à fronteira e ela está fechada. A fronteira de Vila Real estava bloqueada com blocos de cimento. E agora? O que é que eu vou fazer? Não há gasóleo para voltar para trás. Eu preciso de entrar. Sim, e não havia bombas. Sim, a maioria não havia, estava tudo fechado. Encontramos um senhor que estava a passar de trator por um caminho de terra. E disse, olha, peço imensa desculpa, isto vai dar aonde? Ele, menino, isto vai dar ali uma rotunda, já em Portugal, certo? Ele, sim, já em Portugal. Eu, posso? Ele, não, isto é meu. Eu, por favor. Lá fui com o carro pelo caminho de terra. E cheguei a tal rotunda e estava lá o controle, quer espanhol, quer português, à nossa espera. E eles, então, vem por aqui. E eu, estava fechada a fronteira, eu juro, eu tenho os papéis todos, está aqui. Lá ficaram com a nossa carta, documentação, tivemos ficado a quarentena 15 dias. Ou seja, eles não... A fronteira estava fechada com blocos? Sim, fecharam a fronteira com blocos. Só que fomos por esse caminho de terra, que eu não sei nem o que é que ele ia dar, mas foi dar a uma rotunda já em Portugal, e de um lado estava o controle policial espanhol, e o português. Ficaram com a carta, foi bom. Chegar, ou seja, retornar a Portugal, retornar ao Porto e tentar fazer de novo... Refazer a vida novamente. Refazer a vida. Voltar à casa dos em plena pais. Pandemia. Sim, que não foi nada fácil. O primeiro recurso foi voltar para a casa dos pais. Logo. A Mariana, ela é de Coimbra, foi para Coimbra. Ela ficou lá em Coimbra, eu fiquei aqui no Porto. Entretanto, refazemos a nossa vida pessoal. Foi uma boa experiência. A não repetir, mas tivemos boas aventuras. Mas o motivo foi o motivo mais errado. Portanto, e foi a razão de ter interrompido o percurso, ou seja, em Espanha. Portanto, e agora, falando sobre a sua posição, portanto, atual de team leader da equipa de reservas e operações das nossos tours regulares partilhados aqui no Porto, como foi regressar novamente a esta área que sei que está no seu coração, e como a nova função de team leader, portanto, da maior equipa da empresa, que são mais de 100 pessoas neste departamento, portanto, que gera, portanto, num processo diário de gestão super eficiente para que tudo corra na perfeição. Foi bom. Ainda bem que eu fui à Espanha tornar uma pessoa sociável. Porque senão chegava aqui com uma equipa tão grande. São muitos perfis para conseguirmos adaptar e temos que nos adaptar a todos. Não podemos entrar em confronto. Sim, ou seja, estamos a falar de equipa de reservas, guias, motoristas. Portanto, são muitas frentes, muitas áreas distintas. Temos que nos saber, ou seja, adaptar ao perfil pessoal de cada um. Saber, ou seja, foi ótimo, ou seja, foi bom, porque também nos obriga a evoluir, ou seja, nos obriga a autoconhecermos, autocrescermos, digamos assim, porque só após nos conhecermos é que nós conseguimos lidar com as outras pessoas também. Como diz Matinal, se não gostar de mim, quem gostará? É verdade. Foi bom, depois da pandemia, ou seja, estar assim... Quando reabrimos a Living Tours, reabrimos a atividade, foi um boom que ninguém estava à espera. Então foi outra vez uma adaptabilidade de vamos lá, isto tem que seguir para a frente. Ou seja, durante a pandemia também nos tivemos aqui a organizar, sim, não é? sempre Aqui em plena sintonia para nos podermos organizar e sair na dianteira, não é? Sim. Por acaso correu bem, podia ter corrido mal, porque poderia haver aqui um pós-pandemia, mas à partida tudo indicava que no pós-pandemia toda a gente ia querer sair de casa, toda a gente queria viajar, e aconteceu, não é? Ou seja, aconteceu, as pessoas viajaram 2, 3, 4 vezes no ano. Só que eu sinto que dessa forma aconteceu de uma forma controlada, ou seja, lá está, como nós ficamos aqui durante reinventar, a fazer, criar novas experiências, a ver como é que nós podemos, caso isto volte a abrir, como é que nós vamos conseguir, ou seja, foi feito de forma controlada, ou seja, conseguimos manter a frota que esteve parada durante bastante tempo por causa da pandemia. Felizmente a banca, não com aqueles bancos com quem trabalhávamos, porque esses fecharam-nos a porta, portanto, se não estávamos a cumprir, porque estávamos em pandemia, portanto, já não nos podiam fazer empréstimos, mas de qualquer maneira, novos bancos nos abriram portas e portanto, investimos em nova frota, alargámos a nossa frota e, portanto, conseguimos sair aqui, sem dúvida. Muito bem. Tiago,
Tiago, para terminar, sei que também é um early bird, não é? Ou seja, que faz parte do clube das 5 da manhã ou o 5 AM Club, portanto é apaixonado pelo desporto e que participa em competições nacionais e internacionais, e fala-nos também da sua paixão pela psicologia e a neurociência. É verdade. Todos os dias gosto muito, eu faço crossfit e faço algumas competições da Aerox. Recentemente tive uma na Alemanha, correu bem, não era o que esperava, correu bem, competi contra os armários que os alemães são, mas todos os dias acordo entre as 5h30 e 5h40 da manhã, independentemente se estou a trabalhar, se estou de folga, se estou de férias. Acho Boa. que é bom termos uma rotina, ou seja, porque é isso que é... Método de vida, sim, não é? sim, é a consistência que nos leva a algum lado. Sem dúvida, Não é sem o dúvida. tentar uma semana, não há resultados, vou desistir, vou acordar às 10 da manhã. Tem que ser Não. um modo de vida, não é? Sim, sim, é adaptar. Gosto muito de fazer o meu desporto, treino várias horas por dia. Algumas marcas nas mãos, em todo lado do desporto, mas é isso que faz bem. E lá está, ou seja, eu acho que eu gosto muito de psicologia. Não sou uma pessoa muito social, mas eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de perceber o comportamento das pessoas e as pessoas. E cada vez mais é fundamental e importante perceber comportamento, forma, o que é que está do outro lado, porque é que aconteceu aquela reação, o que é que estará por trás daquela ação. O que é que está por trás? Porque nós, por exemplo, eu voltei recentemente a estudar novamente, ou seja, que é o paradoxo da dependência, neurociência e os vínculos emocionais. Conseguimos perfeitamente... Eu não vou dizer que lemos a mente das pessoas, mas conseguimos entender o porquê das reações. Exatamente. Então é bom conhecermos as pessoas e saber lidar com isso. Lá está, nós não temos de entrar em confronto. Lá por eu ter uma ideia, não quer dizer que a sua ideia tem que ser a mesma. Claro. Se sabemos adaptar, conhecer, e é assim que nós crescemos também. Claro, ou seja, e isso chama também o empatia e perceber o que é que está do outro lado e tentarmos chegar aqui a um consenso. Tiago, foi um prazer, Obrigado. Sempre um prazer falar e relembrar coisas boas, portanto, e estar à conversa com quem acrescenta valor diariamente aos nossos convidados, colegas e parceiros, portanto, sempre em busca de evolução pessoal e profissional. Você é uma inspiração e esperamos que venham muito mais décadas de crescimento juntos, portanto acho que não há outra forma. Muito obrigado pela carreira de sucesso e por tudo o que já fez e que irá fazer certamente pela causa e pelo nosso propósito Living Toriano. Portanto, são pessoas como você que fazem a diferença diariamente e nos tornam únicos e uma referência no mercado. Obrigado, Tiago. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Rui.